as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Irmãos queridos, este é provavelmente o único salmo escrito por Moisés. Talvez ele tenha escrito um segundo salmo, mas que não está no saltério. Moisés escreveu este salmo nos anos finais de sua vida. Ele viveu só 120 anos. Ele não morreu velho. Ele ainda tinha muita energia, mas Deus decidiu chamá-lo à sua presença. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período, ele viveu na corte do Império Egípcio, chamado filho da filha de Faraó. Um homem simplesmente extraordinário, vivendo ali, aprendendo o melhor da cultura da sua época. Provavelmente ele fosse um poliglota, vivendo na pompa, na circunstância, ambiente de beleza. Mas ele sabia que corria no seu sangue judeu. Um dia ele viu um dos seus patrícios sendo ameaçado por um soldado egípcio, ou por um egípcio, e ele então, defendendo o seu compatriota, toma para si justiça nas suas próprias mãos. Ele mata o egípcio. Imaginou que tivesse cometido um crime perfeito, porque logo depois ele enterra o egípcio. Qual o quê? Daí a pouco ele foi descoberto. E descoberto, ele ficou simplesmente apavorado e fugiu da presença de Faraó, porque a sua vida era ameaçada. Aí então começam os 40 segundos anos da vida de Moisés. Ele vai para o deserto de Midian, encontra-se com uma jovem donzela, ele que era solteiro ainda, e ele se casa com a filha de Jetro, e vai ali se tornar pastor de bicho, pastor de ovelhas. Vive 40 anos no deserto. Assume a pior de todas as profissões, que era ser pastor de ovelhas. E num determinado dia ele tem uma experiência que é pura e simplesmente estonteante, porque ele vê... Deixa eu ver se esse menino para de brincar com o brinquedinho dele. Aí ele vê uma coisa que lhe deixa assustado. Ele vê um espinheiro que pega fogo. Esta experiência era uma experiência que é muito comum até hoje no deserto de Midian. Os espinheiros soprados pelo vento ficam tórridos, e com o atrito na areia eles pegam fogo e desaparecem. Mas a surpresa dele é que ele vê um espinheiro, e esse espinheiro pega fogo e não se consome. Ele fica impressionado com aquilo e toma então a decisão de se aproximar daquela sarça. E quando ele se aproxima da sarça, qual a sua surpresa? Porque a sua surpresa é esta: que do meio da sarça, uma voz. Era a voz do próprio Deus, que agora lhe diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali então ele recebe
o mais importante chamamento, a mais importante vocação que, porventura, um ser humano recebera até então. Ele recebeu a vocação de ser o libertador do seu povo que estava debaixo do tacão do Egito. Ele fica apavorado, boquiaberto, abestalhado. Ele chega mesmo ao ponto de dizer que, afinal de contas, quem é que eu anunciarei? Então Deus diz para ele: eu sou o que sou, te enviei. Ou melhor, eu sou a origem de todas as coisas e em mim não se encontra qualquer outra coisa que me origina. Tudo, absolutamente tudo depende de mim. Eu sou o que sou. Vivemos, portanto, sob os auspícios de Deus. Aí começam os 40 últimos anos da vida de Moisés. Ele retira aquele povo imenso, contado aos milhões, da terra da escravidão, da terra do Egito, e passam agora a perambular pelo deserto. A pressão que ele sofre dos seus patrícios, dos judeus, é algo simplesmente assustador. E um dia ele perde a paciência. E não representando, portanto, bem a paciência de Deus, ao invés de falar com a rocha que Deus havia determinado que ele falasse para dali extrair água, ele não fala com a rocha, ele fere a rocha, e o faz por 2 vezes, e por causa deste pecado, porque a rocha, segundo o texto de Hebreus, era Cristo, e por causa deste pecado, então, Deus não permite que ele entre na terra prometida. Deus permite que ele suba a um alto monte. Eu subi nesse monte há algum tempo atrás. Moisés subiu nesse monte. E de lá do topo desse monte, ele vê lá embaixo a cidade mais antiga da civilização humana, que é a cidade de Jericó, nas cercanias do Rio Jordão, no verdor daquela região, diferente do restante do deserto de Judá. E ali então Deus diz: olha, eu estou chamando você para casa, não vais entrar na terra prometida. Provavelmente Moisés era músico. Ele pegou a sua harpa, a sua lira, dedilhou a lira e compôs este salmo, escrevendo não um salmo para ser lido, mas um salmo para ser cantado. Mas infelizmente perdeu-se na poeira dos tempos a melodia desse salmo. Mas o salmo é esse, oração de Moisés, homem de Deus. Este é o Salmo 90, que é o primeiro salmo do 4º livro dos Salmos. O 4º livro dos Salmos possui 16 salmos. Você sabe muito bem que o livro dos Salmos é composto de 5 livros, e aqui nós temos o 4º livro, e é análogo, é correspondente aos livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, ao Pentateuco. O primeiro livro dos Salmos é correspondente ao livro do Gênesis, depois o segundo ao livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São correspondentes. Aqui nós temos então um livro, o primeiro salmo do 4º livro dos Salmos. É Moisés dedilhando então a sua lira, sua harpa, e ele canta: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes:
tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos queridos, esse é o salmo das realidades. A vida sendo descrita tal como ela é, sem meneios, sem meandros, sem rodeios. A primeira impressão é a impressão sobre Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Em outras palavras, ó Deus, em ti nós moramos, em ti nós habitamos, tu és a nossa casa. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse quando esteve perante os filósofos atenienses no Areópago. Disse: em ti, em Deus, nós respiramos. Em Deus, nós existimos. Em Deus, nós nos movemos. A ponto de citar um filósofo ateniense que, mesmo sendo pagão, acreditava nesta verdade. De Deus, nós somos geração. Você sabia que até para pecar, nós precisamos de Deus? É verdade. Porque o pecado não é outra coisa senão o uso do melhor, dos melhores dons, das melhores capacitações, das melhores, os atos maravilhosos, atributos de Deus, o uso, portanto, do melhor para o pior. Nem para pecar nós poderíamos, se não tivéssemos dado por Deus capacitações como a vontade. Em Deus nós existimos. É por isso que os teólogos chamam o pecado de a tremenda pecaminosidade do pecado. Pecado é, portanto, pecar com os dons de Deus, com os dotes de Deus, para o pior. Ninguém peca na ausência de Deus. Você sabia disso? Ninguém peca escondido de Deus. Nós pecamos aos olhos de Deus. Dependemos de Deus absolutamente para tudo, até para nos movimentarmos.
Deus é o nosso refúgio. Desde quando? Ele foi o nosso refúgio nos dias dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, dos pais dos pais dos pais dos nossos pais, geração em geração. E aqui há uma afirmação comparativa para mostrar, na verdade, meus irmãos, aquilo que deve nos espantar, aquilo que deve nos fazer ficar boquiabertos. Olha só como o salmista se refere. Ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Duas realidades espirituais a serem comparadas, para mostrar que Deus é maior do que essas realidades. A primeira realidade, a criação da terra e do universo. A terra nada mais é do que um grãozinho insignificante de areia no oceano do universo, nas praias do universo. Nós estamos num cantinho obscuro. Além da Terra, nós temos ao derredor da Terra o sistema solar, o Sol, infinitamente maior do que a Terra. Imaginar, meus irmãos, que nós não escapulimos sequer do sistema solar. E se porventura encontrássemos alguém competente o bastante para criar um foguete que viajasse à velocidade da luz, nada mais, nada menos do que 300.000 quilômetros por segundo, e colocássemos então dentro desse foguete alguns casais que se procriassem, e o foguete viajando a 300.000 quilômetros por segundo, então houvesse a primeira geração, e estes filhos então casassem entre si, e depois a segunda geração de aproximadamente 40 anos cada uma delas, e o foguete viajando a 300.000 quilômetros por segundo. Você sabe quantas gerações seriam necessárias para sairmos do sistema solar e atingirmos a estrela próxima do sistema solar, que se chama Próxima? 1493 gerações. E ainda nós estamos perto do sistema solar. Se viajássemos a esta velocidade, 300.000 quilômetros por segundo, nós não escaparíamos ainda da nossa galáxia. Se chama Via do Leite, a Via Láctea. E imaginarmos que uma galáxia vizinha, a nossa galáxia, é ainda infinitamente maior do que a nossa galáxia, que é a galáxia de Andrômeda. E você já começou a compreender agora? Não existem duas galáxias, existem bilhões de galáxias. O que Moisés está dizendo é que Deus é o Criador do universo e é maior do que o universo. Nós estamos falando, meus irmãos, a respeito da grandeza de Deus e fazendo uma comparação do quanto Deus é grande. Ele não é só grande em tamanho, Ele é grande também em tempo, porque Moisés diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E eu fico meio confuso quando leio.
textos como esse, porque eternidade não é tudo. Nós estamos falando a respeito de eternidade, evidentemente abarca tudo. Porque Moisés diz assim, de eternidade a eternidade. Sabe por quê? Porque ele também não sabe expressar tudo o que é a grandeza de Deus no tempo. Tudo, absolutamente tudo, debaixo do controle deste Deus, que é maior do que o universo, e é maior do que o próprio tempo. Então ele acrescenta, tu reduzes, você está percebendo agora que ele está fazendo uma comparação da grandeza absoluta e da finitude absoluta, da grandeza absoluta e da pequenez absoluta. E aí o que ele compara? Ele diz assim, tu reduzes o homem ao pó. E dizes, volta para o pó. Irmãos queridos, há poucos meses atrás eu experimentei a realidade, o choque da morte. Eu fui pastor durante 40 anos numa mesma igreja. Sepultei gente que não acabava mais. Até que eu, não podendo sequer imaginar que isto pudesse um dia acontecer na minha vida, eu vi o corpo da minha esposa estendido num caixão. Foi a maior de todas as tristezas que eu experimentei na minha vida, o choque absoluto. Há um dia que Deus haverá de dizer, pó ao pó, terra a terra, cinza a cinza. E então, voltamos aos elementos. Poderíamos durar, quem sabe, 1000 anos. Você sabe muito bem que nos primeiros anos da presença dos seres humanos sobre a face da terra, viveram aí próximos dos 1000 anos. Matusalém quase chegou lá, né? E por causa da multiplicação do pecado, Deus então restringiu a presença humana sobre a face da terra para 100 anos. Mas era muito ainda. Então ele reduziu para 70 anos. Há poucos dias atrás alguém me perguntou assim, reverendo, quantos anos o senhor tem? Eu falei assim, eu tenho 66 anos. Aí a pessoa olhou para mim assim e falou assim, reverendo, não parece, parece muito mais. Quanto tempo mais? Aí o salmista que escreve sobre a realidade, ele diz, como Deus nos tira da face da terra. Preste bem atenção, olha só. Ele diz assim, tu os arrastas na torrente, são como um sono. É assim, né? São os tsunamis da vida, gente. São os terremotos da existência. São os maremotos que nos atingem. São os jovens que são atropelados. Os acidentes de automóvel, quando numa curva, de repente, uma criança que mama no peito da mãe é levada. Somos tirados assim, não somos? Irmãos, eu tenho visto como Deus é surpreendente. Ele decide tirar os seres humanos dessa forma, arrastas na torrente. Ou então, da outra forma, veja só, ele diz assim,
como a relva, que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim. É o ciclo da vida, não é não? Os cientistas têm dito que o apogeu da vida, o momento em que estamos assim, vivendo a maior potencialidade, a maior energia, e que a gente pula feito cabrito, né? 16 anos. Depois disso, é só envelhecimento. Daí para frente, a gente ultrapassou o cabo da boa esperança. A gente vai ficando velho, não é não? Cada vez mais velho. Não é à toa esses cabelos brancos. O tempo passa, é inexorável. De repente, irmãos, nós somos introduzidos a um assunto, a um tema teológico que nos assusta, nos deixa petrificados. Olha só, ele diz assim: pois somos consumidos na tua ira, pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Irmãos, que tema terrível! Porque nós imaginávamos que o tema dos temas das Escrituras é o amor de Deus, não é não? Mas aqui, a parte central e mais longa do Salmo, porque este é o Salmo das realidades, é a ira, o furor. Talvez seja este um dos temas mais complexos das Sagradas Escrituras, a santa justiça de Deus. Foi esse tema que promoveu a reforma protestante do século XVI. Lutero conheceu este tema, o tema da ira de Deus, profundamente na sua alma. Ele se sentia culpado todos os dias. Viveu uma vida férrea, extremamente disciplinada. Ele era provavelmente e muito certamente o monge mais disciplinado do seu mosteiro. Ele acreditava profundamente na teologia de Tomás de Aquino. O Concílio de Trento descreveu a angústia, porque descreveu profundamente como a Igreja Católica Apostólica Romana trata a questão do pecado. Deus não justifica o injusto, segundo a teologia romanista. Deus justifica o justo. No momento do batismo, a criança é levada, então quando recebe água batismal, ela é na verdade transformada de um ser pagão para um ser cristão. E a partir deste momento, a criança precisa desenvolver-se em justiça, através de boas obras, de vida disciplinada, religiosa, até que chega num determinado ponto, quando Deus olha para esta pessoa e percebe justiça nesta pessoa, justiça interna nesta pessoa, olha para esta pessoa e diz assim: é justa, está justificada. Lutero buscou isso. Para que alguém, um católico romano que saiba o que é catolicismo romano, porque a grande maioria não sabe nada.
Mas em compensação, nem nós, os evangélicos, sabemos muito bem a respeito da doutrina da justificação pela fé. Para que alguém seja justificado, na verdade, segundo a visão católica romana, essa pessoa precisa viver uma vida de perfeição, a ponto então de praticamente ninguém ir para o céu. Sabe por quê? Porque Deus não encontra ninguém perfeito. Sabe para onde você vai quando você morre? Se você tem esta doutrina na sua cabeça, você vai para o purgatório. E lá no purgatório você vai purgar. E para sair do purgatório, precisa de muita missa, muita vela acesa, muita intercessão, para que, de uma certa forma, o monopólio de justiça que pertence à Igreja Católica Romana, este monopólio passe para você. Então, lá no purgatório, você tendo purgado os seus pecados, Deus olha para você e diz assim: é justo, está justificado. Li recentemente as cartas sombrias da Madre Teresa de Calcutá. Provavelmente, meus irmãos, não haja alguém nos nossos dias que fez tantas obras como Madre Teresa de Calcutá, a madre dos pobres. Pois nas cartas negras de Madre Teresa de Calcutá, ela afirma o terror que ela tinha da morte. Ela tinha convicção absoluta de que, se porventura fosse levada por Deus, ela iria para o inferno. Esse foi o drama de Martinho Lutero. Por isso ele ia ao confessionário todos os dias. No mosteiro dele era obrigado a ir uma vez por semana. Ele ia todo dia, para buscar a absolvição dos seus pecados. Ele confessou algumas vezes por meia hora, outras vezes por 2 horas, outras vezes, uma certa vez ele confessou os seus pecados diante do padre confessor por 6 horas. O padre confessor quase ficou maluco e disse para Martinho Lutero: Lutero, se você vem aqui confessar os seus pecados, confesse pecados de verdade, assassinatos, adultérios. Padre, pequei. Eu fiquei com vontade de comer o purê de batatas do Padre André. Padre, pequei, porque eu tinha que apagar a lamparina lá da minha cela às 5 horas da tarde, e eu apaguei às 5:05. Um dia ele confessou todos os seus pecados, recebeu a palavra de absolvição, e aí então ele se sentiu aliviado. Sua culpa foi declarada como, agora, depois da confissão, perdoado os seus pecados, ele sentiu-se aliviado. E dizem os seus biógrafos que ele saiu então do confessionário e atravessou os corredores escuros do seu mosteiro. E quando ele pôs a mão na porta da cela dele, para entrar para a cela dele, ele lembrou de um pecado que ele não tinha confessado e entrou em delírio. Ah, meus irmãos, como nós vamos fazer com a ira de Deus? Porque as Escrituras afirmam claramente: não há um justo, nenhum sequer. Se porventura formos confiar nas nossas próprias justiças, quem subsistirá?
Nem eu, nem você. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, e então Lutero, lendo a carta de Paulo aos Romanos, encontrou lá o capítulo de número 1, versículo 16 e 17, e ele disse assim: encontrei o Evangelho. Tirem-me tudo, mas não me tirem o Evangelho. Porque ele percebeu, pelo estudo dos Salmos, especialmente o Salmo de número 90, e mais posteriormente as cartas paulinas, ele percebeu, ele entendeu, Deus não justifica o justo, Deus justifica o injusto. Como? Como Deus pode justificar o injusto? Porque se um Deus justo justifica a mim que sou injusto, não é justo. O apóstolo Paulo está preocupado, na verdade, com a consistência do caráter de Deus. Como é que Deus justo pode justificar a mim que sou injusto e não se tornar poluto, manter-se impoluto? Este é o grande argumento da carta de Paulo aos Romanos. Deus é justo e justifica a mim que sou injusto e permanece eternamente justo. Por quê? Porque ele justifica o injusto não por causa da justiça que porventura tenha encontrado no injusto, mas porque ele provê justiça fora de nós. É a justiça perfeita de Cristo. O único justo é Jesus. Sem Jesus não há justiça. Deus fez punir os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus não encontra uma nesga sequer de amor em nós para que venha nos amar, mas ele produz amor fora de nós para nos amar. Eu não sei se você já ouviu falar naquele versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já ouviu esse versículo? É um versículo que pouca gente conhece, não é não? Mas interpreta errado. Porque a maioria das pessoas interpretam este versículo assim: Deus amou ao mundo de tal maneira. Não, 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 1000 vezes não. Deus amou ao mundo de tal maneira. A maneira como Deus amou ao mundo é Cristo. Fora de Cristo não há amor. A justiça, a sua ira santa e justa. Mas em Cristo este amor nos alcançou. Você sabia que a morte de Cristo não tornou possível a salvação? Não me venha com essa heresia. Isso é uma coisa idiota. A morte de Cristo não tornou possível a salvação. A morte de Cristo tornou certa a salvação. Nenhuma gota do sangue do Cordeiro foi derramada em vão. Ele morreu pelos eleitos. Ah, meus irmãos, se porventura Cristo tivesse morrido, então depois de ter acabado esta obra perfeita, cabal, e agora então ele entregasse a você, se você decide aceitá-lo ou não. Já pensou?
Se porventura a decisão fosse sua, você o rejeitaria. Ele morreu pelos eleitos antes da fundação do mundo. E todo aquele que porventura ouvir a palavra de Deus, e os seus olhos forem abertos para as realidades espirituais, esta pessoa que disser, em Jesus, minha salvação estará, então, selada para sempre. Ah, irmãos queridos, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Então, este salmo, que é o salmo das realidades, muda. O tom do salmo muda. Ele diz assim: volta-te, Senhor. Versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Em outras palavras, ó Deus, não me trate segundo a tua justiça. Você já viu aquela pessoa fazer essa oração? Ó Deus, seja justo comigo. Eu não faço essa oração, não. Que é isso? Jamais. Porque se Deus for justo com você, Ele faz assim, e você some. Eu quero que Deus tenha compaixão. Eu quero que Deus me trate segundo a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Porque os meus pecados já foram punidos em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. E aí então, 3 coisas ele pede para terminar. Ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Em outras palavras, ó Deus, dá-me uma alegria que possa matar a minha fome, que possa me saciar. Só Cristo. Só Cristo pode. Segunda coisa: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ó Deus, suplanta o meu passado. Passado é um negócio complicado, não é não? Passado é aquela mão morta, gelada, gelatinosa, que passa pelas nossas costas, e a gente diz: ai, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Cristo é especialista para lidar com o nosso passado. Todos os nossos pecados perdoados. Terceira coisa: aos seus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Ó Deus, dá que eu possa fazer aparente a obra de Deus, a glória de Deus, que é Cristo. E finalmente, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aqui está falando a respeito de graça. Nós temos 2 pastores aqui que provavelmente definiriam graça desse jeito. Graça é favor imerecido. É mesmo. Essa é a definição. Você sabe que eu não gosto dessa definição? Eu prefiro uma outra definição. Graça é beleza em movimento, beleza dinâmica. Rapazes, vocês já viram aquela menina linda, linda,
linda, linda. 5 minutos depois ela é feia. Já viu? Já viu aquela menina que não é tão bonita assim? 5 minutos depois, ela é linda. Beleza não estática, beleza em movimento. Tem a ver com aquela música que nós cantávamos quando a gente tinha cabelo preto. Lembra aquela música, aquele cântico de louvor que a gente cantava, que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Este, meus irmãos, é o salmo das realidades